nos próximos capítulos da novela Renascer, Buba, com o apoio do Augusto, voltará à sua cidade natal, se hospedará em um hotel próximo à casa dos pais e reconhecerá um velho amigo de infância. É então que Buba ficará frente a frente com a sua mãe Meire. O problema é que ela será expulsa da casa sem piedade pelo pai. Será a partir dessa cena que uma grande reviravolta na vida de Buba e Augusto acontecerá. No leito de morte, a mãe de Buba revelará que Humberto não é o verdadeiro pai da jovem, que o nome do verdadeiro pai de Buba é José Inocêncio, um produtor de cacau da Bahia. Em choque, Augusto desconfiará ter algo de errado com a informação. Entrará em contato com o fazendeiro. Zé viajará até o local e reconhecerá a mãe de Buba em cima da cama em seus últimos momentos de vida. Em uma cena emocionante, Meire fará um último pedido à filha e uma carta escrita à mão com duas revelações bombásticas será lida. Tudo deverá acontecer depois que Buba, com o apoio de Augusto, retornar à cidade natal. Meire ficará na frente da filha após 10 anos sem vê-la. Minha filha, mas como? Você tá linda. Humberto, revoltado com a aparência de Buba, a expulsará da casa a pontapé. Será depois de tudo isso que uma revelação bombástica, um último pedido e uma carta escrita à mão mudará o rumo da novela. O amigo de infância de Buba dará a notícia que a mãe dela está em seus últimos momentos de vida. Augusto, ao ver Buba desesperada, promete: não se preocupe, Buba. Eu vou dar um jeito de despistar o teu pai e colocar você dentro daquela casa. Sem imaginar o que vão descobrir, eles entram na antiga casa da Buba, invadem o quarto e presenciam Meire em seus últimos momentos de vida, em cima de uma cama. Buba, em estado de choque, diz: mãe, não pode ser. Depois de todos esses anos longe da senhora, eu não posso perdê-la justamente agora. Com dificuldades de falar, Meire dirá ter uma revelação e uma carta escrita à mão para entregar à filha. Buba perguntará onde está a carta. Meire responde: a carta está dentro daquele armário, filha. Mas tem um detalhe: pegue somente depois de minha partida. É um presente que deixei para você. Sem imaginar o que tem na carta, Buba pedirá à sua mãe para contar o que quer revelar a ela além da carta. Meire revelará que Humberto não é pai de Buba, que o pai dela é um outro homem. Buba olha para Augusto. O médico, pasmo, comenta: como assim? O homem que maltratou a Buba durante toda a infância nunca foi o pai dela de verdade? Buba perguntará onde está o verdadeiro pai. Meire avisa que há décadas não tem notícias dele, que apenas sabe o nome e profissão. Augusto pedirá o nome do homem. Meire revela: ele é de um outro estado. O pai de minha filha é um produtor de cacau de Ilhéus. Não sei se ainda está vivo, mas o nome dele era José Inocêncio. Augusto, de olhos arregalados, quase desmaia com a fala da mulher. Buba dirá que é impossível. Meire explica: eu estive com ele somente uma vez em toda a minha vida. Foi em uma das viagens dele para essa região. Depois disso, nunca mais tive notícias. Augusto, em estado de choque, sairá do quarto e entrará em contato com o pai perguntando se alguma vez na vida visitou o estado de Minas Gerais. Zé, sem entender o questionamento do filho, responde: oxente, Zé Augusto, que pergunta é essa, meu filho? Para que você quer saber uma coisa dessas? Augusto voltará a existir uma resposta. Zé confirma: tive sim, mas isso foi há muito tempo e foi somente uma vez. Acho que tem mais de 25 anos, talvez. Augusto, tremendo,
revelará ao pai que encontrou a Mary, a mulher na qual se envolveu no passado, e deseja fazer a ele um último pedido antes de morrer. Após pegar o endereço, o fazendeiro dirá a si mesmo: mas é muita coincidência. Como foi que Augusto e a Buba chegaram até aquela mulher? Mary, eu lembro dela. Sem saber da surpresa, ele pega o primeiro avião em direção à cidade natal de Buba. Enquanto não chega no local, Buba se aproximará de Augusto perguntando se revelou a inocência, que são irmãos. O médico responde: não tive coragem. Na verdade mesmo, ainda estou assimilando essa ideia. Vamos esperar Painho chegar. Mas me diz uma coisa, Buba. E aquela carta que a sua mãe escreveu? Ela responde: tá guardada, né, Augusto? Minha mãe me fez prometer a ela que só iria ler aquela carta depois da morte dela. Augusto, com medo do que possa acontecer caso o padrasto de Buba retorne para casa antes do tempo, rezará para que Zé Inocêncio chegue antes do previsto. Horas depois, Zé chegará no endereço. Na sala da casa, o ricaço, com uma pulga atrás da orelha, comenta: eu posso saber o que está acontecendo aqui. O que você e Buba estão fazendo aqui, Zé Augusto? Na casa de Mary? Como foi que encontraram essa mulher? Buba se aproximará do possível pai, pedindo para saber se é verdade que teve um romance com a Mary. Zé responde: oxente, romance, eu não sei se o nome correto daquilo é romance. Foi logo depois da morte de Maria Santa. Eu fiz uma viagem para essas bandas. Foi nesse dia que conheci uma Mary. Buba e Augusto olham um para o outro. Augusto comenta: então, é verdade. Só tem uma forma de descobrir. Vamos, pai. Vamos no quarto. O senhor vai olhar para ela e nos dizer se é ou não a Mary que o senhor se envolveu. O pai de João Pedro será levado para dentro do quarto da Mary. Ao rever a mulher depois de todos esses anos, emocionado, diz: é ela sim, Mary. Mas minha nossa, foi uma única vez, mas parece que foi hoje. Aquela noite foi incrível, nos divertimos, rimos. Foi uma das melhores noites de toda a minha vida. Zé olhará para Buba e Augusto, questionando como chegaram ali. Mary rouba a cena avisando que ela própria esclarecerá as coisas. Aquela noite marcou a minha vida para sempre. Você me deu o maior presente de todos. Sem entender do que está falando, Zé pedirá que seja mais clara. O problema é que nesse meio tempo, o padrasto de Buba chegará na casa. Notará uma conversa acontecendo no quarto e, olhando para a porta, fala a si mesmo: quem está conversando com a minha mulher? Se for aquele macho fêmea que eu tô pensando, eu acabo com aquilo com as minhas próprias mãos. O vilão caminhará até a cozinha, pegará uma faca e retornará à porta do quarto. De repente, ouvirá a esposa falando: eu me lembro daquela noite como se fosse hoje. Humberto tinha me batido. Naquela noite, ele tinha me expulsado de casa. Você me encontrou e me deu o melhor presente de minha vida. A minha filha foi gerada naquela noite. O marido de Mary segura a faca com mais raiva do que já estava, após escutar o par de galha que levou no passado. Zé, sem nunca ter desconfiado de nada, pedirá para saber se eles tiveram um filho juntos. Mary responderá que sim. Zé perguntará onde está o filho. Buba diz: estou aqui, seu Zé Inocêncio. Eu sou a filha que o senhor teve com a Mary. Mary é a minha mãe. Zé olhará para Augusto e questionará: que brincadeira é aquela? Augusto responde: não é brincadeira não, painho. É verdade. Buba pensou a vida inteira que o pai dela era um, mas na verdade, a verdade mesmo, o pai dela sempre foi o senhor.
Meire pedirá atenção, alertará ter pouco tempo de vida e que deseja fazer um último pedido antes de morrer. Zé, emocionado, olhará para Buba e dirá: não pode ser. Então isso quer dizer que você é minha filha? Mas é muita coincidência. Eu nunca poderei imaginar uma coisa dessas. Quando Meire faria o último pedido, será surpreendida com a invasão do padrasto de Buba no quarto. Augusto alertará a todos que o homem é violento. Humberto retruca: violento? Acha mesmo isso de mim, rapaz? Então multiplique isso por 1000. Agora que eu tô sabendo que essa aberração, essa macho fêmea, não é minha filha, eu tô muito satisfeito. Mas também não posso deixar passar impune a traição que Meire me fez no passado. Ninguém faz. Eu de corno. Meire pedirá que tome cuidado com Humberto. Zé fala: não vou deixar que esse faça mal a qualquer pessoa aqui. Para fazer isso, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Humberto puxará a faca e prometerá fatiar Buba, Augusto e Zé Inocêncio. Vocês 3 serão os primeiros. Depois, o castigo que darei a Meire será 10 vezes pior. Vou adiantar a partida dela pros quintos dos infernos. Ninguém me trai e fica impune. Meire pedirá a Buba que pegue a carta e fuja do local. Buba olhará a gaveta do armário, prometendo proteger a mãe até o último momento de vida. Zé grita: olha aqui, rapaz. Se não abaixar essa faca agora mesmo, vai ser pior para você. Não sabe com quem está lidando. Já escapei de coisas muito pior do que isso. E não vai ser um marido traído quem vai abrir o meu corpo fechado. Augusto, percebendo que uma tragédia acontecerá, tentará apaziguar os ânimos. Buba aproveitará a distração do padrasto, se aproximará do armário, pegará a carta que a sua mãe escreveu. Meire olhará para a filha e pedirá que Buba leia o conteúdo da carta somente depois de sua morte. Humberto exige: o que tem escrito nesse papel? Eu quero ele agora mesmo. Me entregue essa carta, sua aberração. Ou me entrega, ou vou pegar ela de você da pior maneira possível. Zé, com sangue nos olhos, avisa: tenta a sorte desse infeliz. Se triscar em um só fio de cabelo de minha filha, eu acabo com a tua raça. Humberto dirá que Zé Inocêncio não faz ideia de quem é Buba de verdade. O fazendeiro perguntará do que está falando. Augusto pede: queira saber não, painho. Ele está querendo jogar o senhor contra a sua filha. Humberto prometerá revelar a Inocêncio que Buba não é Buba, que Buba é o Beto. Sem entender, Zé perguntará que loucura é aquela que está falando. Humberto é mais claro e fala: foi por isso que eu expulsei essa coisa dessa casa. Buba é homem, não é mulher de forma alguma. Zé, pasmo com a novidade, perguntará a Buba se aquilo é verdade. Ela responderá que sim, e que esse era o motivo de não poder engravidar. Augusto deixará claro ao pai que Venâncio sempre soube da verdade. Zé comenta: meu Deus, eu nunca poderia imaginar uma coisa dessas em toda a minha vida. Humberto tentará acertar Zé Inocêncio com a faca. O fazendeiro desviará do golpe. Augusto arregala os olhos ao ver o pai em perigo. Meire começará a passar mal. Buba, com a carta de sua mãe nas mãos, se desespera com a cena. Um clima de terror cobrirá o ambiente. Zé olhará para Buba e Augusto e pedirá que fechem os olhos. E completa falando: eu vou fazer uma coisa com esse covarde. Ele nunca vai esquecer em toda a vida. Buba e Augusto viram as costas. Humberto ameaçará fatiá-lo em vários pedaços. Zé conseguirá desarmá-lo, arrastá-lo para fora do quarto e fazer algo chocante com ele. Pouco tempo depois, Zé retornará ao quarto. Buba
perguntará o que aconteceu com Humberto. O produtor de cacau avisa que isso eles vão ver na hora que saírem do quarto. Buba notará Mary ofegante, cada vez pior, e afirma: "Se preocupe não, mãe. Eu nunca mais vou deixar ninguém lhe fazer mal. A senhora vai ficar boa." Mary responde: "Vou não, filha. A minha hora tá chegando. Não tenho mais muito tempo. Mas antes de partir, quero pedir que não esqueça de ler a carta. E também quero fazer um último pedido." Augusto e Zé Inocêncio, comovidos com a despedida da mulher, observa Buba perguntar à mãe qual o último pedido. "Fala, mãe. Peça o que quiser. Eu prometo que vou fazer tudo o que a senhora pedir. Eu a amo demais e não quero perdê-la logo agora que voltamos a nos reaproximar." De repente, eles escutam gemidos fora do quarto. Zé fala: "Se preocupem não. É o desinfeliz. Já já vocês vão ver o que foi que eu fiz com ele." Buba voltará a pedir à mãe que faça o último pedido. Mary, em seus últimos respiros, olhará para a filha e pedirá: "Perdão. Eu preciso do seu perdão para descansar em paz. Perdão por nunca ter revelado a identidade de seu verdadeiro pai, de não ter tido coragem de enfrentar Humberto e de não ter aceitado você como você é, filha." Buba, emocionada, avisa que não tem nada o que perdoar, que elas foram vítimas da mesma pessoa e que somente agora entendeu o medo que a mãe sentia de Humberto. "Se preocupe não, mãe. Mas se é do meu perdão que a senhora precisa, saiba que eu a perdoo, que a senhora vai ficar para sempre no meu coração." Mary dará o último respiro e morrerá na frente de todos eles. Zé pede: "Eu sinto muito, mas agora temos que seguir em frente. Leia a carta que sua mãe deixou para você, filha. O que foi que a sua mãe escreveu antes de morrer?" Buba enxuga as lágrimas, levanta a cabeça, pega a carta nas mãos, olhará para o papel e começará a chorar ao ler as coisas escritas pela mãe antes de morrer. Augusto e o pai olham um para o outro e perguntam o que Mary escreveu na carta. Buba dirá que na carta a mãe dela deixou algo especial, um gesto que mostra o tanto que Mary a amava e se preocupava com ela. Buba completará falando: "Talvez para vocês isso não signifique muita coisa, mas para mim significa muito. Não pelo valor, mas sim pelo gesto de amor e cuidado." Zé, entristecido, avisa: "Olha, minha filha, se não quiser compartilhar o que sua mãe escreveu nessa carta, não tem problema não, viu? O importante é que fique bem consigo. Se é segredo, então não precisa falar para ninguém." Buba responde: "É segredo não, seu Zé Inocêncio. Mas antes de revelar a vocês, eu posso fazer um pedido. Talvez não seja o momento. Mesmo assim, queria fazer esse pedido." Inocêncio dirá que Buba poderá fazer o pedido que quiser. Ela fala: "Eu posso lhe chamar de painho. Eu sempre quis ter um pai igual ao senhor. E agora que tenho um, não quero perder a oportunidade de aproveitar cada momento." Zé, feliz, dirá que Buba poderá chamá-lo de pai quantas vezes quiser. "Pode sim, filha. E digo mais, eu lhe aceito do jeito que você é, viu? O importante é você feliz. Se é assim que é feliz, então eu também estou feliz e ponto final." Buba dirá que a sua mãe deixou na carta uma pequena herança de poucas economias. Augusto começará a olhar para Buba somente como irmã, e Humberto será presa depois que chegarem à conclusão que foi ele que provocou a morte de sua esposa para ficar com a pequena herança que ela deixou para a filha. Você acha que a Buba merece ser feliz? Deixa um coração para ela aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo.
se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.